E aí, meu amigo advogado, minha amiga advogada, tudo bem? Meus amigos estudantes de direito? Você tem dúvida ou então tem medo de fazer um atendimento trabalhista? Tem medo de esquecer alguma coisa, tem medo de esquecer o que perguntar, deixar passar algum direito ou até se sente um pouco inseguro? Nesse vídeo eu vou te passar um roteiro, te mostrar como você pode fazer um atendimento trabalhista realmente eficiente, sem deixar passar nada. Para você que nunca atuou ou então está iniciando aí na advocacia, esse vídeo vai te ajudar muito. Para você que não me conhece, meu nome é Thiago, sou jovem advogado. Criei esse canal com o intuito de ajudar todo mundo que está iniciando na advocacia. Falo um pouco do meu desenvolvimento, dou algumas dicas, falo o que está dando certo, o que não está dando certo, para ajudar você que, assim como eu, está iniciando aí na carreira sem ajuda de ninguém, sem ajuda de nenhum padrinho. Sei que aqui tem vários vídeos que vão sim te ajudar. Se você está nessa mesma fase que eu, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Se você já é inscrito há mais tempo, deixa o seu like logo no início para ajudar esse canal a crescer e esse vídeo chegar para mais pessoas. Então, vou mostrar aqui para você o que eu utilizo nos meus atendimentos trabalhistas para mim realmente não esquecer nada. Me ajudou bastante no início da advocacia, lógico que hoje já é um pouco mais fácil para mim, né? Mas no início eu sei que é bem difícil. Você tem medo de esquecer alguma coisa e às vezes você até esquece. O que me ajudou bastante foi um curso de prática que eu comprei. E aí nesse curso tinha uma ficha de atendimento e aí eu utilizei de início essa ficha e aí no decorrer do tempo eu fui melhorando ela até do jeito que eu utilizo hoje. Vou mostrar aqui na tela do computador a ficha de atendimento que eu utilizo para fazer meus atendimentos trabalhistas. Eu utilizo ela praticamente como se fosse um roteiro. E no final do vídeo tem uma surpresa para você que eu sei que você vai gostar. Então, vou apresentar aqui para vocês a ficha do cliente, né, que eu utilizo nos meus atendimentos trabalhistas. Você pode fazer de duas formas. Ou você pode fazer essa entrevista realmente fazendo as perguntas e você mesmo preenchendo. Fazia isso antes no começo, mas às vezes demora, né? Requer um tempo você fazer isso. Você pode utilizar tanto se for uma entrevista online como presencial. Presencial você pode deixar uma ficha já pronta e aí só ir preenchendo. E na online você pode fazer durante a entrevista, você faz as perguntas. Como eu faço aqui, né? Como eu falei, antigamente eu fazia isso realmente na entrevista online, conversando com o cliente, e aí eu ia preenchendo. Só que assim, requer um tempo, né? Então, às vezes, como eu via que demorava muito tempo, então, como eu faço hoje, né? Eu criei hoje um formulário no Google Forms, né? No Google Formulário. E aí, quando o lead vira cliente, né? Ele assina o contrato comigo, eu mando esse formulário para ele mesmo preencher. E aí ele mesmo preenche com todas as informações. Se ele não souber, ele me manda mensagem, eu oriento ele. Mas eu estou fazendo desse jeito e até agora está dando certo. Não teve nenhuma dificuldade ainda. Um ou outro, né? Às vezes tem uma coisa de não salvar, mas acredito que na maioria das vezes é o próprio cliente que não aperta lá para salvar. Mas 90% das vezes que eu estou mandando está dando certo e eu vou continuar utilizando assim. Então, as primeiras perguntas são realmente perguntas pessoais. Nome completo, RG, CPF, tudo isso daqui a gente vai utilizar na petição inicial. Então essa ficha ajuda demais, porque ela já vai dar o nome das pessoas, os dados dela, então eu só faço copiar o que está aqui e colocar na petição. Embaixo também tem os dados do empregador, mais de um, né, no caso se for um grupo econômico, e tem um grupo econômico que é a tomadora de serviço, os dados também do empregador, o bairro e o nome do superior, o nome do responsável. E aqui realmente é a entrevista propriamente dita, são várias perguntas que me ajudam muito. Por exemplo, se lá na hora da entrevista o cliente me fala que o problema dele é XYZ, naquele momento eu vou trabalhar com XYZ, só que aí, no meu caso, né, como eu mando o formulário para a pessoa e ela mesma preenche, depois eu vou ler o formulário dela e eu vejo, esse daqui já dá para me pedir, esse daqui ele não sabia, mas ele tem esse direito, eu consigo pedir também. Essa ficha vai te ajudar a saber os outros pedidos que você pode colocar na sua petição inicial. Então, a primeira pergunta é qual foi o período que ele trabalhou, tanto do início quanto do término, quais foram as funções que ele exerceu lá, qual era o local da prestação de serviço, que é importante também, quais foram os setores que ele trabalhou na empresa, em caso de prestação de serviço terceirizado, quais foram as empresas tomadoras e os respectivos períodos da prestação de serviço. O que não tiver, né, o que não se enquadrar, geralmente eu coloco só não, ou deixo em branco mesmo. Qual era o horário de trabalho, se ele fazia pausas para refeição, se havia cartão de ponto. Em caso de negativa, né, havia mais de 10 funcionários na empresa, se não houvesse cartão de ponto, se havia mais de 10 funcionários. Até um tempo atrás, a empresa que tinha mais de 10 funcionários tinha que ter cartão de ponto. Agora
Tem uma súmula, se não me engano, que ela aumentou para 20, né? Então é um número maior hoje. Os cartões de ponto e os horários que estavam inseridos nele estavam corretos? Fazia hora extra, se positivo, recebia por elas? O pagamento das horas extras era feito por fora ou no lerite? Essas perguntas são bem importantes, principalmente porque às vezes a pessoa acha que é normal, né, ela receber aquele valor por fora da folha de contra-cheque, às vezes nem te fala isso, e aí com uma ficha de atendimento vai te ajudar. Qual era o último salário? Se ele sabe, né, ele vai colocar aqui a evolução salarial, se havia salários ou outras formas de pagamento por fora, se ele foi transferido para outra localidade, se essa transferência acarretou alguma mudança no endereço, se foi provisória ou definitiva. Aqui é para adicional de transferência, né? As despesas com deslocamento, se elas foram pagas pela empresa. Aqui para ele descrever o local de trabalho, que já é para a gente saber se tem direito ou não à insalubridade. Se havia ruído ou calor excessivo, produtos químicos, umidade, enfim. Se havia EPI, se ele recebeu treinamento para utilizar, se esses EPIs eram substituídos, se ele usava os EPIs. São várias perguntas mesmo, se não me engano são mais de 20. Mas eu vou falar todas aqui para você. E no final do vídeo eu vou deixar uma surpresa que eu tenho certeza que você vai gostar. Se ele precisava entrar em câmeras elétricas, já que no caso de periculosidade, se ele já sofreu algum acidente de trabalho, quando, se ele já teve algum problema de saúde relacionado com o trabalho e qual foi o período, se houve a emissão da CAT, se teve algum problema de saúde, se ele faz tratamento médico, se usa algum medicamento, se teve afastamento do trabalho com benefício pago do INSS, qual o motivo, em qual período, se ele sabe dizer qual o tempo de contribuição para o INSS até a data da saída da empresa, se ele sabe dizer se o empregador estava recolhendo corretamente o FGTS, que já é para fim de rescisão indireta, se tinha algum colega que exercia as mesmas atividades e recebia o maior salário, que é já no caso de equiparação. Meu amigo, se você não atua na área trabalhista, é de outra área e está pensando em se aventurar, aparecer um processo da área trabalhista e você está meio inseguro, e busca alguém para fazer parceria, eu faço parceria também na área trabalhista. Ou também, se você só quer alguém para fazer a petição ou alguém para fazer seu cálculo de liquidação, fale comigo também, vou deixar meus contatos aqui embaixo na descrição. Eu faço essa parceria, pode entrar em contato comigo que a gente conversa e combina certinho. E aí é importante também colocar o nome desse colega, né, para equiparação salarial, tem que ter um nome, né? Não pode só a gente jogar de qualquer jeito. Se essa pessoa que para equiparação salarial tinha o tempo de função e o tempo de empresa, se ele trabalhou em desvio de função, o período, acúmulo de função, qual a causa de extinção do contrato, se ele recebeu corretamente as verbas rescisórias, em qual data e como se deu o pagamento, que é no caso já da multa, né, do 477, e se ele tem alguma outra coisa para falar, né, ele pode colocar aqui. Nas últimas perguntas, se ele promoveu alguma ação contra outra pessoa, outro empregador, ou se ele foi testemunha em outro processo. E aqui é os documentos, né, para fazer os checklists se ele entregou tudo, já para ele indicar as testemunhas. E aqui, no finalzinho, que é muito importante, você colocar o local, a data e pedir para ele assinar. Se for papel impresso, né, se você estiver fazendo impresso, coloque já para o seu cliente assinar. Se for por videoconferência, coloque para ele assinar digitalmente. Por que, Thiago, ele tem que assinar? Porque é bem comum, né, apesar de nunca ter acontecido comigo, mas eu sei que já aconteceu com outras pessoas, de o seu cliente falar uma coisa para você e lá na hora da audiência ele esqueceu, então ele falar que não disse, pode acontecer isso, ele esquecer, falar que não disse, e aí o juiz vai questionado, eu tô vendo aqui na petição diz que é uma coisa e o seu cliente está falando que é outra coisa. E aí você tem esse documento que você fez a entrevista, ele assinou, o cliente disse que tudo que ele falou ali é verdade e aí já não é com você. E aí você tira das suas costas, né, esse problema. E agora a surpresa que eu disse que ia fazer, vou deixar esse arquivo em PDF, numa pasta que eu deixo sempre aqui embaixo, tem uma pasta que eu boto alguns arquivos aqui para o canal. Sempre que eu faço um vídeo eu deixo um arquivo nessa pasta e aí você vai poder baixar essa ficha para você utilizar. A única coisa que eu peço para você é deixar o seu like e comentar aqui no canal se você gostou do vídeo. Se puder apoiar também o canal de outras formas, tem o Valeu Demais, tem o e-book aqui que eu criei, tem também indicações que eu vou deixar aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você, se você tem alguma ficha aí de atendimento ao cliente. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero muito saber. Muito obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.